Ai, 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 ui, ui, ui. Chega de positividade. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar tudo ruim, tá bom? Então, eu costumo falar, ai, eu faturo mais 100 mil reais por mês, ai, eu não sei o que, ai, eu não sei aquilo mais, ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ai, meus blogs contam com tantos acessos, ai, minhas redes sociais têm tantos... Não, hoje é o dia de pedrada. Eu vou te desincentivar a automação. Mas isso é muito importante, porque é uma transparência, né? Para você entender se a automação é para você mesmo, se empreender, né, digitalmente de uma maneira geral, que hoje em dia não tem como fazer sem automação, tá? Mas se esse universo é para você mesmo. Então, é a maneira mais clara e transparente que eu posso ser com vocês, porque eu vou te falar todas as dificuldades, vários problemas que eu já passei, quais são as habilidades e as qualidades que eu acho que uma pessoa tem que ter pra se dar bem, né? Pra dar certo, né? No digital. E o dar certo pra você pode ser diferente do meu dar certo e por aí vai. Tanto é que eu tenho um limite mesmo. Eu sempre soube que eu tinha um limite, mas eu preferi ter menos dor de cabeça preso um de uma pessoa, mas ter esse limite de não alavancar, eu quero ter 30 funcionários, crescer minha empresa, faturar milhões por mês. Eu preferi nem ir em busca disso, tá bom? Na verdade, eu fui e parei no meio do caminho, mas o seu objetivo pode ser esse. Mas o que você precisa ter para chegar no seu objetivo, né? Então, eu resumi esse... quanto tempo trabalhando com a internet? Mais de... Quer ver 2025, antes da... Foi no início da pandemia. Então, assim, mais de 5 anos aí trabalhando com a internet de uma maneira geral. Vou te falar tudo. Vou te falar a realidade aqui nesse vídeo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos diminuir, afinal de contas, não sou tão importante. E vamos lá, gente. Primeira coisa que você vai ter que ter pra tirar proveito desse vídeo, tá bom? Vão ser lições desses anos, tá bom? Vão ser lição de todos esses anos trabalhando com digital de uma maneira geral, um pouco menos trabalhando com automação, tá? E você vai ter que ser sincero com você mesmo. Senão, esse vídeo não tem utilidade, tá bom? Eu vou passando por todas as dificuldades e falar, ah, não, isso eu consigo, isso tudo bem, isso tá certo, eu consigo, mas na verdade você tem que interpretar a sua personalidade antes, tá bom? E, gente, tem trocentas mil pessoas ganhando muito dinheiro de várias formas diferentes. Não existe apenas o tal do digital, não existe apenas inteligência artificial, não existe apenas automação, tá bom? Existem várias formas. Quantas pessoas não ganham dinheiro com comércio próprio? E é um perfil, às vezes, que é muito diferente, né? Então eu tenho clientes, né? Que são geniais, tá? E não querem aprender, não tem interesse. Me contratam, me pagam, eu faço pra ele tem automação rodando na empresa dele, entendeu? Então, assim, não precisa ser pra você. Então seja sincero, porque você sendo sincero hoje, você economiza muito tempo, tá bom? Querendo ou não, essa é a verdade. Tá, então é isso. Chega de falar de coisa boa, tá? Eu fiz isso, aquilo, eu fiz faturo X, Y. Não. Eu vou te falar hoje como realmente é, tá? E não é pra te desanimar, tá bom? Por quê? Porque se você se desanimar com esse vídeo aqui, isso significa que você não tá pronto mesmo. Não é pra você, tá? Porque no decorrer você vai ter que bater muito a cara na porta. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como que eu consegui ganhar dinheiro, tá? E como você também pode, né? E nesse vídeo eu falo que a gente começa a entrar num ciclo que basicamente a gente quer pegar uma porta e bater na cara, porque é só porta na cara. É só problema. Então, assim, a gente começa a gostar dos problemas, tá? Então, isso é basicamente o que acontece. Então, não é pra te desanimar. Mas se você se desanimar, me agradece. Aqueles, né? Eu te faço mal, me agradece. Mas não, é verdade. Se você se desanimar, te agradece que às vezes não é pra você vai ver a realidade aqui, tá? E aqui eu coloquei de cabeça, tá? Eu coloquei rápido aqui algumas coisas que eu já passei, tá? Eu já tive problema no N8N, gente, que toda a operação de um cliente importante meu caiu. E ficou fora do ar durante, tipo, sei lá, durante o dia, durante horas, tá? Muitas horas. E era muita coisa que consumia. Pra você ter ideia, o servidor era muito grande também, tá? Eu tive problema, tudo caiu, tá? Dele. Tudo. Tá? Bicho, eu lembro que naquele dia eu fiquei estressado. Tipo assim, nervoso, tipo, estressado mesmo de... Não é nervoso de... Como posso dizer? Sabe, a gente tem essa ideia de nervosismo de tipo... Você pega a ponta do dedo e sai xingando, não, mas nervoso... Sabe quando você fica nervoso? Então, fiquei. E... então, enfim, isso aí aconteceu. E é mais um motivo pelo qual eu falo...
Se você não for uma pessoa que já faz várias automações em outro lugar antes, já tem um contato, já é familiarizado, já quer estudar sobre máquina, já quer, sabe? Se você não tem uma bagagenzinha a mais, bicho, não comece pelo N8N, explico melhor isso naquele vídeo que eu falo, porque você não deve aprender. Aprender, não deve usar. Aprender automação com N8N, tá bom? Enfim, esse dia foi tenso. Pequeno dia. Depois também já tive. Isso aí é toda hora. O WhatsApp cair, né? Então, gente. É, Toda hora isso acontece. Igual eu já mostrei pra vocês várias vezes. Aqui eu tenho alguns celulares, tem mais, tá? Mas todo negócio meu, toda operação minha tem celular, tem outro aqui. Enfim, tem vários celulares. Tem vários celulares porque cada operação que eu tenho, eu coloco um celular. Beleza. É, Então, você deve imaginar que eu tenho vários números de celulares registrados na minha empresa, né? E, obviamente, que quanto mais você tem, mais chance de dar merda, é normal. Mas que você tem, eu digo assim, se você chuta muito pro gol, a chance de acertar no gol é maior, mesmo se você não pereba. E é a mesma coisa, se você tem muitos números, a chance de toda hora dar algum problema em um ou no outro, mesmo eles não tendo ligação, é grande. Porque se tem muito, né? Se tem muito, você tem chance de dar erro em algum, tá bom? Então isso acontece muito, esse negócio de número cair, voltar. Então a gente, obviamente, elabora toda uma estratégia. Óbvio, com esses anos de experiência, a gente montou uma estratégia robusta de. Automática e robusta de contingência, tá bom? Mas. Assim, teve um dia. Eu coloquei até isso aqui pra lembrar. Teve um dia, não. Teve uma semana que eu perdi 5 números, tá? Eu perdi 5 chips na mesma semana. E do mesmo negócio, tá? E era basicamente todo dia eu acordava e ia na farmácia comprar. Na banca comprar chip. Porque o que rolou, gente? Eu tinha um blog que tava dando muito certo, tava tendo muito tráfego. E daí o que eu fiz? Vou direcionar as pessoas para esse canal no WhatsApp, para esse o grupo no WhatsApp, né? Direcionando as pessoas no grupo de WhatsApp, eu vou enviar automaticamente todos os artigos de blog novo que forem lançados, ofertas daquele nicho ali, ofertas que eu digo assim, os produtos que eu divulgava, né, daquele nicho, tanto produto quanto produto, e vou lhe mandar nesse grupo. Daí eu vou conseguir aumentar minha conversão por usuário que entrou no meu blog, né? Uma ideia meio lógica, que começou a entrar muita pessoa. Como tinha muito tráfego pro blog, começou a entrar muita pessoa no grupo. Beleza. O que eu acho que o número não parava em pé? E não era uma questão só de aquecimento não, tá, gente? O número não estava aquecido. Não era isso. Eu acho que não parava de pé porque a marca do blog em si não era tão forte. Tinha muito acesso, mas não era um negócio, tipo, muito forte, né? É... E aí, nego entrava lá no grupo, às vezes uns tinham uma vaga ideia de por que tava entrando, outros não entendiam direito, né? Tipo, o que tava acontecendo. E às vezes ia lá e saía do grupo rápido, entrava e saía no piscar de olhos, porque eu também dava, assim que o cara se cadastrava, eu enviava um presente pra ele no e-mail também. Então às vezes o cara só queria o presente, não queria entrar no WhatsApp, no grupo, né? Enfim, foram 5 números em uma semana. Nessa vai, sobe, volta. Aí eu falei assim, não dá. Daí como é que eu resolvi isso daí, né? Eu reaqueci um número, então eu demorei mais no processo de aquecimento, tá? E depois disso, eu adicionei também um recado mais claro. Você tá sendo direcionado para um grupo de WhatsApp, só entre se você quiser. Eu fui assim, o máximo transparente possível, assim, máximo. E diminuiu, não tive mais esse problema. Até hoje eu não caiu outro número, tá bom? Enfim, foi uma maneira que eu encontrei pra solucionar. Mas você pensa, e o processo de um novo número, vocês sabem como é que é, né? Porque o que acontece? Eu tenho a esteira de aquecimento, tenho sempre chip novo pra eu colocar em uma operação que algum caiu, eu tenho um chip novo lá já aquecido, né? Mas sempre quando um cai, eu tenho que comprar outro pra substituir pra já entrar na esteira de aquecimento, né? Então, todo dia que caía, eu tinha que ir lá comprar um chip novo pra ele ser o último da esteira de aquecimento e eu não ficar prejudicado. Foram 5 em uma semana. E registrar um novo número, gente, significa. O problema não é ir lá comprar o chip. O problema é ir lá, aí tem que cadastrar, aí você tem que fazer a conta na operadora, aí depois você tem que criar a conta do WhatsApp. Aí depois. Enfim, gente, é chato. É chato pra caramba. Você tem que conectar na API de WhatsApp. É um negócio chato, repetitivo, sabe? Enfim. E aconteceu esses 5 números. Também fiquei estressadíssimo essa semana. Porque eu não fazia ideia por que não tá dando certo, não sei o que. Numa hora eu acertei.
tá? E deu certo. Lição disso aqui, não desistir, né? Talvez eu deveria. Eu não sei nem se pagou o grupo, tá? Deveria ter desistido, mas enfim, não desisti. Ah, essa daqui foi foda também. Eu. Eu tive um cliente grande que eu não respondi ele. Eu tô acostumado. Na verdade, isso é uma marca minha. Eu tô acostumado a responder a qualquer momento, qualquer hora. Fora na hora da neneca, né? Eu também durmo. Mas, assim, de 7 às 10 bicho, tom, né? E aí eu não respondi ele num domingo. Era um problema, né? Não é que eu não respondi, eu não vi mesmo, tá? É, e o erro foi meu. No domingo, eu fui demitido. E pior que foi por isso mesmo. Ele mandou várias mensagens. Eu não. Enfim, foi um erro meu. Aconteceu. Era um cliente grande pra mim. Mais grande ainda. Maior, perdão. Na época que era. Eu acho que o projeto era 12 mil. Eu cobrava 1.500 de recorrência. E eu dei essa garantia mesmo. Tô aqui sempre e tal. Não importa o dia e o horário. Não estive. Fui bem demitido. Mas também fiquei muito chateado, porque o projeto já tinha sido entregue. Eu perdi a recorrência, que era onde a gente vai ganhando mais, porque você basicamente vai dando a manutenção ali. E ele queria uma manutenção, não respondi. Perdi. Justíssimo. Zero mágoa, tá? E foi educado também. E eu entendi ele. Isso aqui. Já fiz um disparo em massa de WhatsApp meio repetido. E isso, bicho, quando você fala em escala, a gente tá falando em escala, tá bom? Então você pensa um lançamento que tem 200, um lançamento muito grande desse display digital, por exemplo. Tem 200 grupos. Se você envia 2 mensagens repetidas para 200 grupos, é spam. Então, o seu número cai assim, na hora, né? Enfim, e o e-mail também perde credibilidade do domínio. Bicho, é um erro que não pode acontecer. Dá aqui, eu até arrepio. É um erro que não pode acontecer. Aconteceu, né? Não pode acontecer. Tá, enfim. tá baixo astral o vídeo, mas calma, gente. A fila de mensagem também do cliente já travou e quando voltou foi tudo de uma vez. Obviamente também o número caiu, porque foi várias mensagens ali de uma vez só, pra várias pessoas. O fluxo de. Basicamente o que rolou ali foi que o fluxo de. Eu tenho um fluxo para. Eu tenho um mecanismo para que evite quedas no número de WhatsApp também, né? Então tem periodicidade. Vamos supor, 300 mil clientes cadastrados na última. Não vai mandar 300 mil mensagens de uma vez, óbvio, né? Enfim, deu erro. Dica, negócios digitais 100% automatizados que te rendem de 5 a 20 mil reais todos os meses. Parece bom demais pra ser verdade, né? Mas, como tudo na vida, não é tão fácil assim. Você vai precisar fazer automações um pouco mais complexas. E é pra isso que existe a comunidade 1P. Lá dentro eu vou te ensinar tudo, do zero, pegar na sua mão, fazer vários projetos juntos e você vai estar preparado para começar a fazer dinheiro no mercado que mais tem demanda no momento e o mercado que já está fazendo muita pessoa ganhar dinheiro, que é o mercado da automação aliado à inteligência artificial. Vê os links aqui na descrição porque eu tenho certeza que a comunidade 1P pode mudar a sua vida. Né? Que eu faço isso com todos os clientes, eu nunca uso um número deles. Eu sempre crio um novo número porque se eles tiverem um número que eles não podem perder, não vai usar esse número, tá bom? Pra nada relacionado à automação. Mas é API oficial. Não usa. Tá nada relacionado à automação. Já tomei calote, não me prejudicou muito não, mas já tomei calote, tá bom? Faz parte. Muitos dos serviços que eu prestava, como eu era frenético, tipo assim, igual eu já falei pra vocês, tinha época que eu entregava um projeto por dia, não cheguei a fazer 30 no mês, mas assim, na média, deu pra entender. Na maioria das vezes eu não fazia contrato. Óbvio que eu pegava os projetos que eu sabia ali, que era indicação, não sei o quê. Mas por não ter contrato e tal, aí já tomei calote. É óbvio que com o tempo a gente também vai colocando mecanismos pra que se a pessoa te der calote, vrum, acabou a automação. Então te dá calote, mas fica também sem o que você fez, né? Óbvio. Conta em rede social com... Nossa, esse dia eu chorei. Com 330 mil seguidores caiu. Então uma conta minha caiu por copyright, tá? Tinha caído. Notícia boa, voltou. Então você vê, né? Depois de um tempo, a conta voltou. Eu fiz apelação e tal. Voltou. Já tive... Olha, escrever errado aqui. Clapt. Clapt é tipo... O blog evaporou, né? O Google meio que restringiu o blog por algum motivo. Alguma política do Google. Eles vão lá. Acontece isso muito. Mas eu odeio quando as pessoas falam... coloca os termos em inglês. Odeio isso. Como que... Olha, eu sei o termo em inglês. Eu odeio isso. Então eu peço perdão. Eu só escrevi mesmo. A gente acaba consumindo muito conteúdo
da gringa, a gente começa a usar os mesmos termos, né? Mas escrevi nem vi. Mas é isso, um blog evaporou. Então você pensa, um blog num mês tem 100 mil acessos, no outro mês tem. É literalmente isso, tá, gente? 100 acessos. Então o Google vai lá e taga, coloca uma tag. Olha eu falando de novo em inglês. Coloca uma tag lá, enfim, que o seu blog é do mal. Isso pode acontecer por artigos com inteligência artificial em massa, pode interpretar também como um spam do seu blog, de novo, velho. É porque eu não sei. Tudo de SEO, aí o SEO em si já é um termo em inglês. É que eu realmente não sei. É tipo, eu ia falar over optimized. Otimizou demais, né? Otimizou demais pra SEO. Os artigos de blog, então repetiu muita palavra-chave num artigo pra tentar ranquear mais alto no Google, enfim. Já rolou isso daí. Vamos tentar manter no português aqui. Odeio. Aí eu fui fazer um networking e o fui fazer o MVP, se bem que é mínimo produto viável também. MPV seria em português, enfim. Eu não gosto também desses termos, não. Parece que você está querendo excluir. Tive um churn. Mas pior que são termos que fazem muito sentido mesmo. Enfim. Vamos lá. Como é que é, turma? Quando aconteceu isso, eu entrei em desespero. A resposta é, em alguns casos, sim, sim. Então, por exemplo, número de WhatsApp, eu fico puto, mas eu não. Zero eu entro em desespero, mas até porque com experiência a gente vai sabendo lidar, aprendendo a lidar melhor com as coisas, tá? Mas, por exemplo, quando eu entrei em desespero, era essa rede social, que eu falei que eu chorei, né? Não foi nem desespero, foi uma tristeza muito grande. Tipo assim, você pensa, você tem uma renda recorrente, você não faz nada, sempre tudo rodando lisinho, 100%, você ganha dinheiro ali com aquilo. É importante para suas outras operações esse dinheiro, que financia outras operações, enfim. Esse dia eu fiquei. Esse dia me abalou, mas na grande maioria das vezes, eu não me desespero, não acontece nada, eu só refaço. E isso só vem com a experiência, porque é normal. O sentimento de tristeza, de ficar puto e tal, é hiper normal, mas se você ficar paralisado, chocado, desistir e tal, não é normal para um empreendedor, tá? Você não pode ser assim, se você quiser fazer as coisas acontecerem e virarem, tá? Não dá pra ser assim, porque a gente não tem tempo pra ser assim, né? Não existe tempo. Então, mesmo quando eu fiquei, digamos, desesperado, ou seja, triste, tipo, abatido, sabe? Eu não. Mesmo naquele. Eu não parei, de verdade. Sabe o que eu fiz logo depois? Eu criei outra. Eu tô falando sério, no dia que caiu, eu tive uma hora assim que eu fiquei. Sabe? Você fica em choque, assim, a famosa ficha não caiu. Mas aí depois no mesmo dia eu já criei outra rede social também. Depois voltou e tal, mantive as duas. Então até serviu de impulso pra você ver, né? Então você tem que ter esse perfil, tá bom? Gente, a vida do empreendedor é isso. Tem mês, tem mês que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sua conta bancária entra muito dinheiro e você não teve nenhum estresse absurdo. Tem mês que é perfeito, mas tem mês, gente, tem semana que é um desastre. Um desastre mesmo, assim. Parece que tudo tá dando errado, sabe? Então a vida do empreendedor é muito isso. Às vezes você acha que você tá rico e com o tempo você vai equalizando o seu ego também. De tipo, às vezes você vê muito dinheiro caindo na sua conta e tal, às vezes você fala assim, nossa, tô rico, vou gastar com não sei o quê. Mas com os altos e baixos, né, da vida de empreendedor, o que acontece? Você começa a centralizar. Então, quando você tá no alto, você não tá nas nuvens, tô muito rico. Não, é ótimo, que bom, né? E quando você tá baixo, você não fala assim, pô, fudeu, vou falir. Não, sabe? Começa a virar um negócio que esses altos e baixos, eles começam a ser naturais. Então você nem acha que tá rico, nem acha que tá quebrado. Você tem uma constância, você nem acha que é o mais foda do mundo. E quando você tá na meta, você não acha que você é um bosta. Sabe? Você tenta manter uma linha mesmo. Entende? Você tenta manter uma estabilidade. E no meu caso, isso é ainda mais importante, que a empresa não pede uma pessoa. Se eu desabo, o que acontece? Meu negócio desaba junto comigo. E a mesma coisa acontece, se eu me acho foda, que tá ganhando muito dinheiro, nossa, o negócio tem a minha personalidade, tem a minha cara, eu vou começar a ser displicente, porque você sabe que quando seu ego tá alto, quando você acha que é o mais foda do mundo, você começa a fazer bobagem, você começa a gastar dinheiro que não precisa, porque afinal de contas você acha que o dinheiro é infinito, não sei o quê. Então a empresa também se ferra. Então nos dois, no alto e no baixo, é que você tem que tomar mais cuidado. Então o ideal é que você mantenha a estabilidade sempre. E isso vem com a experiência. No alto, no primeiro alto, não tem como você não achar e falar assim, caramba, eu tô rico. Não tem como. Mas depois você acostuma, sabe, gente? E você tem que colocar o pezinho no chão. Senão, é,
o dinheiro não pode mandar em você nunca, tá? Isso também é uma outra questão do empreendedor. E, tipo, todo empreendedor é forjado nessas dificuldades. Só que foram alguns que eu falei de cara. Gente, toda semana é BO, tá? E absolutamente todo empreendedor é forjado na dificuldade. Esses dias um cara da comunidade lá da Ficon falou que, pô, gosto, acho que foi Israel, né? Ele é gestor de tráfego lá, ele, ótimo. Sempre conversa lá no grupo, excepcional esse cara aí. Aí ele falou assim, gostei muito do vídeo do Gustavo, não sei o que, só parece que foi criado com vó. Aí eu respondi pra ele, parece não, e fui mesmo. Fui criado com minha avó. E, e aí eu falei com ele que as aparências, eu coloquei entre parênteses ali, não enganam. Mas, por mais que eu tenha essa carinha de criado com vó, por mais que eu tenha sido criado com vó, gente, eu não costumo ficar falando várias dificuldades, tá? Que eu passo. Por quê? Porque as pessoas. Eu não gosto tanto disso de, sabe, ficar usando só pra vender. Então, às vezes você fala assim: olha a dificuldade que eu passei, você consegue também. Então, eu não costumo, mas o pessoal que tá na minha comunidade sabe que às vezes teve um período também muito difícil que eu tive que ficar, por exemplo, indo muito pro hospital, né? Tenho problemas, vários problemas, tenho sempre problemas, sabe? Mas eu não acho que isso seja o caso. É a mesma coisa com Deus, né? Eu odeio quando começa a misturar. Vocês sabem, eu vendo curso aqui, mas é curso mesmo, pra você aprender uma coisa técnica, né? De automação, inteligência artificial e tudo mais. Mas eu odeio quando você começa a misturar com, por exemplo, Deus. Que eu, óbvio, eu acredito. Já também falei em outro vídeo sem vender, né? Óbvio que eu acredito, mas nunca foi uma possibilidade. Eu também acho que isso muda a vida das pessoas, mas nunca foi uma possibilidade de eu chegar e falar. Ah, ficar no meio dos meus vídeos, ficar falando de Deus, por quê? Porque todo mundo que faz isso dá a impressão, essa pessoa é muito boazinha, né? Ele é de Deus, então eu vou. Sabe? As coisas se misturam de uma maneira que vocês não têm ideia. Por mais que não seja de propósito, eu sei que tem pessoas que não fazem isso de propósito, mas por mais que não seja de propósito, você acaba vendendo com o nome de Deus. No aspecto de, tipo assim, se você ficar falando muito, olha o quanto que você é cristão, olha o quanto você quer, o tempo inteiro versículo, não sei o quê, as coisas começam a se misturar, tá? E você acaba vendendo por isso também, sabe? E eu também não gosto, a mesma coisa como eu não gosto de vir aqui e ficar chorando pitanga, minha vida é difícil, eu passei por esse problema e tal, não gosto dessas duas coisas, mas não sou, sabe por quê que eu não gosto? Porque não sou eu. Todo empreendedor é forjado na dificuldade. Não é porque eu não sou especial, sabe? Tipo assim, não sou só eu que tenho problema, não sou só eu que tenho dificuldade. É todo empreendedor. E você saber lidar bem com essas dificuldades é uma das características mais importantes de um empreendedor, tá? É bizarro isso, que você saber lidar bem, você não achar que o mundo acabou sempre, é uma característica que você vê sempre, né? E nos grandes empreendedores, nas pessoas que fazem acontecer. É mais mão na massa e menos choramingar e falar, olha como eu sou um coitadinho. Olha como isso acontece comigo, sabe? Então, assim, o resumo aqui é nisso. Por mais que eu tenha sido criado com avó e tudo mais, passo. Se você soubesse, falaria, nossa, Gustavo, você não parece, né? Desse jeito aí. Tá sempre feliz, tá sempre bobo, né? Você é um bobo alegre, ri de tudo, né? É, não parece e tal, mas todo mundo. E eu não sou especial por nenhuma dificuldade que eu passo, tá? E você também não é, desculpa te falar, mas você também não é. Ninguém é especial porque tem problema. Todo mundo tem problema. E não importa onde você tá, o momento que você dá, todo mundo tem problema pior que você. Tá bom? Todo mundo. Absolutamente. Tipo, todo mundo tem isso. Tem alguém que tá pior que ela. Todo mundo. Então, você acha, cheguei no fundo do poço. Pô, se você acha que esse fundo do poço tem pessoa que tá pior. É só você sair na rua, conversar com as pessoas, ver, querer ajudar as pessoas. Se você se disponibiliza a ajudar as pessoas, você começa a ver que o tanto de merda que tem no mundo, né? Enfim. É isso aí. Agora eu já levei pro coração. Agora, pra não ficar nesse clima triste, né? Relembrando coisas boas. Passei por isso tudo. Deu super certo. Criei a empresa P. Que bicho, por mais que ainda não. Eu falo verdadeiramente, não me dê muito dinheiro, tá? Inclusive eu gasto muito tempo que eu poderia.
Eu sei que eu poderia estar usando em outras coisas pra ganhar mais dinheiro ainda. Eu sei disso. Mas me deixa muito realizado. Pô, vocês não têm ideia quando alguém me manda uma mensagem. Pô, Gustavo, consegui fazer. A automação tá rodando aqui. Muito obrigado. Você não tem. Bicho, parece que o coração fica quente, né? A gente fica nu. Caramba, velho. Realmente ajudei essa pessoa aí. Enfim. Eu fiquei muito realizado. Passei por isso tudo, fiquei muito realizado. No meio de todas as dificuldades, consegui também ganhar dinheiro, que é importante. Não vamos vir com esse papinho de que não é importante. Só se realizar. Ah, eu vou viver só de ensinar porque eu vou ficar feliz. O professor também tem que ganhar dinheiro, né? Então, não é isso, né? É uma coisa que é um sentimento muito, muito gostoso, mas que não dá pra viver só do sentimento ajudei. Não dá. Precisa também ganhar dinheiro, óbvio, né? Então também consegui ganhar dinheiro no meio dessa trajetória e agora também consigo, tá? Por mais que em algumas vertentes eu poderia estar ganhando mais do meu negócio, se eu focasse em algumas outras vertentes do meu negócio, poderia estar ganhando mais? Poderia. Mas aí chega uma hora que também é custo-benefício. Não é como se eu estivesse passando dificuldade, entendeu? Então, eu também tenho que ir pra uma direção que eu gosto mais também, né? Então, no meio disso tudo, eu tive muito sucesso também. Então, teve muitas coisas boas. Então, não é só coisa ruim, tá bom? E são cada pequena coisa, se você der valor pra ela, é que nem aquele. Tem um livro do Jordan Peterson que é famoso, né? Um best-seller, mas que é excelente. Tem uma base teórica muito grande também, que se chama. 21. Como é que chama? 12 lições para a vida? Acho que é isso. Eu até cito ele também no meu próprio livro, que faz um tempo já. É, mas que ele fala que faça carinho no seu bichinho de estimação. Então, o que ele quer dizer com isso? Aproveite as mínimas coisas boas da vida. Então, eu vou trazendo pro nosso exemplo aqui. Às vezes, bicho, você fala assim: não vou conseguir fazer essa automação, ou não vou conseguir utilizar essa ferramenta, não vou conseguir fazer aquilo ou outra coisa. Quando você faz, se você já passou por isso, tô falando aqui que eu acho que isso é o que me, a minha, é o que me impulsiona, tá? Isso aqui é o que me impulsiona, que é a parte de que você vai lá e acha que não vai dar conta e dá. E aí você consegue fazer. Você que tá aqui provavelmente já passou por isso. Quando você consegue, bicho, parece que é o efeito programação. Quem é da comunidade fala, sabe? Que eu falo com eles. Parece aquilo ali te retroalimenta de um jeito. Te retroalimenta de um jeito porque você. Caramba, eu consegui fazer isso. Bicho, então, cada sentimento desse de conseguir, ele te retroalimenta. Então tem muita coisa boa também no meio, só pra não ficar esse clima triste, tá bom? Você se sente muito bem quando você consegue fazer uma coisa que você achava que não ia conseguir fazer, tá? E aí eu vou te fazer essa pergunta. Lembra que eu comecei esse vídeo falando o quê? Você tá preparado? Tipo, o que eu quero dizer você acha que você está preparado para se preparar? Né? Eu acho que essa é a pergunta correta, não é você tá preparado. Porque a gente sempre vai tendo desafios novos e a gente vai fazendo acontecer, né? Mas agora eu pego e olho pro Gustavo de 4 anos atrás. Pô, ele tava zero preparado. Zero preparado pra várias coisas da vida, de empreender, de responsabilidade. Tipo assim, sempre fui muito certinho. Sempre fui, tá? Criado com vó. Sempre fui muito certinho. Sempre, sabe? Mas eu nunca tive o sangue no olho mesmo. Sabe? Nunca tive antes. Até eu querer ter, eu não tinha. Então, você tá preparado pra se preparar é basicamente o seguinte. Você tá com sangue no olho, né? É isso, de tipo, não desiste de jeito nenhum. Eu acho que é basicamente. E isso é em determinado momento. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha qualquer problema assim, não consegui instalar tal coisa. Chamava meu irmão mais velho, né? Eu digo, como é que faz isso aqui? Me ajuda aqui, não sei o quê. Eu ficava pedindo ajuda, né? E tem que ter um ponto da virada pra que você vai perceber assim, só eu posso fazer pra mim, né? Tipo, e aí nesse ponto você tá preparado pra se preparar. E quando você começa a se preparar, é o quê? Aprendizagem e tudo mais. Mas antes disso, você tem que estar preparado no aspecto de eu dependo de mim e eu vou fazer, sabe? Enfim. E nisso envolve várias habilidades diferentes nesse mundo do digital e principalmente no meu, nichado pro meu nicho, que seria em automação e inteligência artificial, tá? Que é o seguinte, você tem que ter um combo que ele é muito pouco usual, tá? E que você tem que treinar muito pra você chegar, né, nesse combo, que é
você tem que ser, ao mesmo tempo que você tem que ser estrategista, de pensar, ter uma visão como um todo, tanto para fazer, para escolher ferramenta, quanto para usar as ferramentas, como para fazer uma automação, pensar em possíveis cenários, igual xadrez mesmo, a mesma coisa que xadrez. Que você pensa, você tenta antecipar a jogada, as possibilidades de jogada do seu adversário. Mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser um estrategista, você também tem que ser um apagador de incêndio. E que são coisas meio que distintas, né? São personalidades que são diferentes por essência. Porque você pensa, o estrategista, ele se planeja para que não tenha incêndio. E o apagador de incêndio é o cara que quer colocar o negócio na rua, quer colocar para acontecer e vai resolvendo problema e vai construindo em cima de problema. São coisas diferentes. O estrategista às vezes pensa até demais, o que é ruim. O apagador de incêndio às vezes passa por dificuldade que se ele fosse mais estrategista, ele não precisaria passar, tá? Então assim, eu me aumentei e não me diminuí. Mas enfim, tá bom, né? Porque é só texto, não tem problema não. Enfim, são personalidades que são distintas. Então você tem que trabalhar a sua personalidade, que às vezes, que com certeza vai ser mais para um lado ou mais para o outro, tá? Pra ser um combo, tá? A minha, por exemplo, eu vou ser sincero comigo, em relação a mim. Eu sempre fui, vamos testar, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Então eu sempre fui, o quê? Apagador de incêndio, que é o seguinte, vamos fazer o máximo. Ah, mas você vai ter que fazer isso daqui, Manuel, vamos fazer e tal. E aí eu fui aperfeiçoando muito a parte de estratégia. Tá? Muito, muito. Fui aperfeiçoando muito ao longo do tempo. Mas eu sempre fui, vamos fazer. Frenético. Eu preciso ficar 20 horas sentado na frente do computador pra fazer. Vamos fazer. Mas às vezes é melhor você ficar 2 horas pensando antes de sentar 20 horas. Porque às vezes se você ficar 2 horas pensando antes de sentar e fazer o negócio, você fica 2 horas pensando, você se prepara, e aí você ao invés de gastar 20 horas, você vai gastar 7. Vai fazer de uma maneira melhor, mais inteligente. Tem até aquela frase do Abraham Lincoln. Quer ver? Lincoln Machado. Que é, se você me der... Aqui. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. É basicamente essa lógica ali de você ser uma pessoa mais estrategista também, tá? De pensar se isso acontecer, o que vai acontecer ali, como que eu me previno disso aqui, como que eu controlo um possível erro, tudo isso, tá? É a parte mais estrategista. Tá? Se você for mais estrategista, tem que focar aqui nisso aqui. Você tem que ficar 20 horas sentado no computador, tem que fazer acontecer, você tem que focar nisso. Faz, joga na rua, joga no mercado, vê o que acontece. Deu problema, resolve o problema, tem que começar a ser mais assim, sabe? Então, tem 2 coisas. No apagador de incêndio, o problema te puxa para chegar no resultado final. E o estrategista é o contrário, né? Você vai pensar no resultado final para fazer tudo mais suave. Enfim, tem que ser um mix, né? Enfim, é isso daí. Agora, qual que é o perfil que eu acredito ser o ideal? Que pessoas com isso daqui eu acho impossível dar certo. Dar errado, perdão. Eu sempre falei com vocês, eu tô longe... Bicho, isso é verdade. Às vezes o pessoal fala, você tá sendo falso modesto, Gustavo. Não é. Eu tô falando do fundo do meu coração com vocês, com toda a sinceridade que eu posso ter. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas e no colégio, como é que você era? Era ok, era bom. Também não era estudante ruim. Não era. Igual eu sempre falei com vocês, sempre fui todo certinho. Mas nunca fui gênio, nada. Nada disso, sabe? Então, não é uma questão de, você é muito inteligente, você é muito burro. Não. Não é essa questão. Isso não é o ponto primordial. Óbvio, se você for gênio... sua trajetória vai ser mais rápida, né? É óbvio, tá? Mas se você for uma pessoa da média, como eu, você também consegue. Eu só aprovo. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá? E aí, qual que é o perfil que eu acredito seja ideal pra você mexer com automação, pra você ser um gestor de automação bem sucedido, pra você utilizar a inteligência artificial, pra você estar sempre ali inovando, estando por dentro das novidades, pensando em novas possibilidades e tudo mais. Vamos lá. Eu acho que você tem que ser determinado para início de conversa. Sem isso, tá preparado para se preparar, é isso. Você tem que estar com a cabeça determinada. Vou fazer isso, tá? Segunda, tem que ser inabalável, né? E não é inabalável que eu quero dizer, você não pode não é que você não pode ficar triste. Igual eu falei com vocês aqui, a conta caiu, não sei o que, fiquei devastado e tudo mais. Mas no mesmo dia eu já criei outra, já fui pra cima, enfim. Tem que ser inabalável nesse aspecto. E continuei triste, tá? Não é porque eu fiz outra,
tive um plano ali de vamos seguir pro outro. Que eu fiquei menos triste, não. Mas eu só continuei fazendo, tá? Tem que ser fuçador, que é o negócio. Você não pode pedir ajuda igual eu fazia pro seu irmão mais velho pra quando você tiver um problema. Na verdade, eu sou o irmão mais velho de muitas pessoas. Mas é óbvio que eu tô disponível pra ajudar, né? Óbvio, óbvio. Mas o que eu quero dizer é, você tem que aprender a pensar, né? Aprender a resolver problemas também. Nesse aspecto, ser fuçador e resolver por você mesmo. Porque nem sempre vai ter alguém que saiba aquilo. Eu não sei de tudo, óbvio. Então, tem muitas coisas que você vai ter que aprender por você mesmo também, sabe? O que eu sei é fácil de passar. E o que eu não sei, você aprende. Você tem que aprender, né? Você tem que ser calmo. É óbvio que dentro do possível, né? E calmo é aquilo que eu te falei, de ser retilíneo. Seu humor tem que ser retilíneo, tá? Então você não pode ser uma pessoa que, sei lá, fica puto por tudo, que você já vai se desequilibrar em qualquer momento que der errado. Nossa, quando você estiver fazendo sua primeira automação, então, meu amigo, você vai jogar o computador, você vai fazer questão de subir no Everest e jogar o seu computador só pra fazer ele sentir mais dor de tão puto que você vai ficar fazendo automação, tá? Então você tem que ser calmo dentro do possível. E tudo isso aqui, gente, é desenvolvível, tá? Mas é o que eu acho que são aspectos que você precisa ter ao longo do caminho, você tem que desenvolver eles, tá? E você tem que ter senso de urgência. Lembra que eu falei pra vocês que eu perdi o cliente, que eu não respondi domingo e tudo mais? E eu perdi, foi culpa minha, porque eu mesmo falei que eu tenho esse senso de urgência. Não existe isso de, eu tô aqui no meu final de semana, não vou trabalhar. Eu falei isso com ele na hora de fechar. Não existe isso. Pra mim, não existe isso. E não existe mesmo. Eu tenho esse senso de urgência de tipo, toda hora é hora. Principalmente quando você tem cliente, né? E aí, o que acontece? Se você não tiver esse senso de urgência, você vai fazer as coisas com muita calma, não sei o quê. Você vai estar achando que tá sendo a parte estrategista que eu te falei, mas na verdade só tá sendo a parte preguiçosa. Então você tem que ter o senso de urgência, tem que fazer acontecer. Hoje eu faço isso. Mas vou ter que ficar até meia-noite, amanhã eu tenho. Não, hoje eu faço isso. Senso de urgência. Tem que acontecer, sabe? Tem que fazer acontecer. Então tem que ter isso daí. E aí você vai me perguntar, você tem que estar 100% pronto hoje para ser um gestor de automação bom no futuro? Não, óbvio que não. Mas você tem que querer. É o que eu te falei, você já tem que estar com a cabeça determinada ali. E se você tiver com ela, você vai fazer a famosa evolução nível JK. 30 anos em, como é que é o negócio? 30 anos em 5? 30 anos em 3? Não lembro agora. Agora eu já não lembro qual que é a frase exatamente. Mas é isso. E vai ser como eu fui. Nesses últimos 3 anos de automação, gente, eu não tenho ideia de quantas horas eu passei com automatização, com automação, de maneira geral. É muita. É muita. Tipo, muita hora mesmo. Não tenho nem ideia. E você vai evoluir de um nível que você não vai acreditar. Assim como eu não acreditei do nível que eu evoluí. Tá? E tudo isso que eu passei, a grande maioria não me abalou em nada, tá? Por quê? Porque com o tempo, nada te desespera, porque as coisas vão caindo meio que no senso comum, igual eu te falei, fica meio que no retilíneo, né? Então, nada me faz achar que eu sou muito foda, ou que eu, sei lá, tô muito rico, ou que eu, sabe? Nada me faz a cabeça voar, a não ser que eu ganhar na Mega Sena, aí vai ser complicado eu tomar conta dessa parte de. Acho que eu vou voar muito. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou num restaurante caro na Grécia e falar: Olha, como eu sou bom. Mas fora isso, nada me tira do prumo, sabe? Mas isso não é porque eu sou bom também, não. Isso é o tempo, sabe? O tempo vai me. O tempo foi me mostrando que nem tudo é o fim do mundo. E nem tudo é mil maravilhas, sabe? Com o tempo você também, por mais que tudo isso que eu tenho te falado, você deve falar assim, caramba, que caos. Não, porque isso aí foram nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Tudo isso que eu falei foi que veio na minha cabeça, então foram coisas mais recentes até. É, então, tipo assim, meio que já tava preparado, assim, eu já tava bem preparado, assim, pra lidar com essas coisas. Mas antes, vários pequenos eventos aconteceram que aconteceu? Eu simplesmente superei, né? Eu fui superando com muito mais dificuldade que eu lidei com esses problemas que eu falei pra vocês aqui anteriormente. Então, com o tempo, as coisas
por mais que isso tudo pareça um caos muito grande, um desespero, não sei o quê, você começa a ficar mais. Um problema já não é mais o fim do mundo como é quando você começa, tá? O que também, por consequência, te faz. Você meio que vira uma pessoa indesistível. Independentemente do que você vai fazer, você fica indesistível, tá? E isso eu acho que é uma habilidade que é difícil de você forjar ela, tá? Enfim, gente, eu gostaria de falar isso pra vocês, pra ser bem transparente mesmo, pra você ver, voltando aqui no início, seja sincero com você mesmo. Você já tá com essa cabeça? Vou fazer acontecer, se precisar ficar várias horas, trocentas horas, eu vou ficar. Você já tá com essa cabeça? Sabe? Seja sincero com você mesmo, porque se não for agora, não quer dizer que não é nunca. Mas você tem que estar com o direcionamento já correto. Você tem que estar bem decidido, sabe? É, Porque senão acontece. E é o que eu tento fazer, eu tento amenizar essa curva com vocês. Quando eu falo, não usa N8N pra aprender, por quê? Porque o tanto de pessoa que eu já vi que começa no N8N, faz ali tudo certinho, faz a primeira automação e depois começa a se embananar, desiste. Ou não chega nem a fazer a primeira instalação. Ou desiste a automação. Ou desiste na instalação. Então eu falo assim, bicho, vamos dar um passo de cada vez? Porque assim você vai se forjando ao longo do tempo. Mas antes disso, antes ainda, você tem que estar preparado para se preparar, ou seja, você tem que estar com a cabeça bem decidida ali, tá bom, gente? E aí, recados finais, tem a nossa comunidade, tá, gente? A nossa comunidade é onde tem vários empreendedores ali empreendendo. Tem várias pessoas que eram gestores de tráfego ou ainda são gestores de tráfego e querem aumentar o ticket dos seus clientes. Tem vários cursos dentro da nossa comunidade, mas o principal eu acho realmente é a comunidade, sim, o grupo em si, as pessoas que estão dentro, tá? Então tem várias pessoas extraordinárias também faturando alto, mais do que eu, óbvio, né? Então assim, eu fico muito feliz quando alguém entra lá e fala assim, poxa, eu falo assim, poxa, eu tenho muito que aprender com esse cara também. E aí vira uma troca mútua. Esse é o objetivo de ser o nome diz, né? Uma comunidade. Enfim, e aí, vocês deem uma olhada aqui, porque vale muito a pena. Por enquanto ainda tá no Vitalício, tá? Eu quero chegar em 200 e pouquinhas pessoas antes de fechar o plano Vitalício. Então, as portas estão abertas lá pra você pagar uma vez e ficar na comunidade pra sempre, pelo tempo que você quiser. Ah, não tem dinheiro pra entrar na comunidade agora, não tem problema. Tenta ver aí o caminho de automação, porque você já vai ter uma base para entender o que de fato é automação, o que de fato é automação no sentido de usar a inteligência artificial no seu potencial máximo. Eu costumo brincar que a automação é isso, né? É o futuro da inteligência artificial, já é o presente, que já é automação. E aqui eu falo que são 4 horas, mas são mais de 5 horas de conteúdo lá. Porque isso aqui é o escopo inicial para você pegar a base ali na automação. Mas, gente, o preço é hiper mega simbólico, de verdade. É um preço para que eu vou te chamar aí. Você vai clicar aqui em acessar, você vai colocar o seu número de telefone, eu vou te chamar. Aí a gente vai trocar uma ideia. Então é basicamente para isso. Você ainda ganha o curso, templates, suporte no WhatsApp de brinde aí. Então, hiper simbólico o valor também. Se não conseguir a comunidade, que eu recomendo muito, tem aí o caminho de automação. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês discordam em mim em alguma coisa, se vocês concordam em outra. Vamos trocar essa ideia, porque eu gosto muito de conversar com vocês. E você sabe, eu tô sempre à disposição aí. Um abração e valeu!